Olá, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Mônica, da Lemon Crochê. Se você então não for inscrito aqui no meu canal, aproveita, já se inscreve para assistir todos os vídeos em primeira mão. E se você também não me segue lá no Instagram, comece a me seguir, que eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo. Esse vídeo vai ser um vídeo rápido, somente para mostrar como é que eu coloco forro nas minhas bolsas, tá? Quando eu não faço forro do crochê, com o próprio crochê, eu utilizo forro de tecido. Então, em primeiro lugar, deixar bem claro, eu não sou costureira profissional, então os meus forros eu faço da forma que eu aprendi, óbvio, usando sempre o bom senso e tentando dar o melhor acabamento possível, mas eu não sou costureira profissional. Portanto, se vocês não estiverem de acordo com a forma da costura, né, procure uma costureira profissional para fazer um forro a contento aí com a expectativa de vocês, tá bom? Mas vamos seguir. Então, vamos lá. Bom, essa aqui é a bolsa que tá no canal, né? Então, eu postei o vídeo avulso para não ficar muito longo. A clutch que a gente tá fazendo, ela vai colocar o fecho boca de lobo. E eu vou usar um forro de tricoline. Então, eu preciso uma medida que caiba. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu meço o tecido para que caiba na bolsa, principalmente quando ela tem uma base grande, porque quando ela é fininha é só dobrar o tecido e tudo bem. Tesoura, marcadores, algumas pessoas precisam usar, outras não. Eu prefiro usar esses grampinhos, que me ajuda mais do que o marcador. E a máquina de costura ou fazer à mão. Eu uso a máquina de costura, uma máquina caseira, eu costuro na máquina, tá? Mas vamos ao principal, que é cortar o tecido. Então, como eu faço? Esse aqui, inclusive, foi o tecido que vocês escolheram lá no Instagram. Eu fiz uma enquete com 4 modelos, né? 4 tecidos diferentes. Então, qual vocês gostariam que eu colocasse aqui nessa bolsa, que é um verde musgo, né? E esse aqui foi o escolhido. Então, eu postei lá no Instagram também. E como eu faço? Então, o tecido, eu abro o tecido, coloco a minha peça no centro do tecido, aproximadamente no centro. Esse aqui eu já cortei. E eu meço, Por que eu faço assim? Porque ele tem uma base. Então, eu meço como? Eu meço toda em volta da bolsa, tudo que tem aqui em volta da bolsa de espaço. Então, eu meço, corto o tecido exatamente nessa altura. Então, eu deixei essa sobrinha, lógico, para poder fazer a bainha e ficar na altura certa da bolsa. Então, eu meço essa altura daqui e meço essa altura daqui. Então, cortei aqui e cortei aqui. Se a gente colocar a bolsa de lado, vocês vão ver que eu fiz isso daqui. Passei o tecido aqui por baixo da bolsa, vim pro outro lado e medi aqui. Então, eu sei que esse daqui é o tanto de tecido que eu vou usar do tamanho da bolsa. Agora, eu tenho um fundo. Então, essa lateral daqui é importante ser medida também. Como eu faço? Então, eu medi aqui, cortei, vou pregar, vou colocar meu pregadorzinho aqui. Pode colocar pregador de roupa, não tem problema nenhum. Vou pregar este lado e este lado. E como é que eu faço, então, para produzir este fundo daqui da bolsa? Feito isso, eu vou cortar o meu tecido aqui na lateral, o tanto que eu consiga, aqui no lado, juntar as duas laterais, cabendo aqui com uma folga de costura. Tá? Então, eu juntei este lado com esse, ele não pode ficar assim. Ele tem que sobrepor um pouquinho um do outro para poder costurar. E eu vou ficar com isso aqui sobrando. Então, feito, eu já cortei aqui o tamanho que eu queria. Então, meu tecido vinha mais pra cá, eu medi exatamente isto daqui. Então, originalmente, esse tecido vinha mais pra cá. Eu medi isso daqui e cortei. E o outro lado eu fiz exatamente a mesma coisa. Então, depois que eu consegui cortar o tecido no tamanho que eu queria pra minha peça, vocês podem fazer de várias formas, tá? Inclusive, vocês podem medir a base
Essa aqui tem 26 por 11, tamanho final dessa base, ficou 26 por 11 aproximadamente. E eu posso desenhar um pouco maior aqui, aproximadamente 1 centímetro para cada lado. Então, ficaria aqui 28, quase 29 por 13. Desenhar aqui, que eu sei que é o tamanho da minha base. Feito isso, eu desenhei o tamanho da base, eu sei aonde que eu vou cortar de cada lado para quando eu fechar, eu não ficar com aquela sobra aqui que eu mostrei pra vocês, não ficar com essa sobra daqui do lado. Eu não ficar com essa sobrinha aqui do lado. Então, é mais fácil a gente mostrar na prática do que ficar falando. Mas é bem simples, tá? O importante é vocês cortarem o tecido do tamanho da bolsa de vocês. O tamanho envolvendo toda a bolsa, que caiba em toda a bolsa. Então, agora vamos cortar. Bom, eu sei que aqui é exatamente o centro da minha bolsa. E eu já fiz 2 marcações aqui, que é o que eu vou usar de tecido. Aqui vai dar mais ou menos uns 28, 29 centímetros, que é o tamanho da minha base com a folga. Deu 30 centímetros, a gente pode até diminuir um pouquinho. E a gente vai marcar aqui com essa folga. Então, minha bolsa coube aqui dentro. Lembrando que não tem problema fazer um pouquinho menor em função da costura, porque a parte de dentro é menor do que a parte de fora, tá? Então, como é que a gente faz para poder cortar o restante? Quando eu prendo a minha bolsa aqui, meu tecido aqui na bolsa, para vocês entenderem melhor, é mais fácil a gente enxergar o tanto que vai sobrar. Então, quando eu sei que eu vou costurar aqui, esse pedaço que sobra, ele não pode existir. Então, eu vou ter que cortar esse triângulo daqui. Então, a minha medida, se você fizer isso a olho, tá, gente? Sem medir. Eu não sou de muitas medidas pra base, não. Pra forro, não, tá? Então, eu preciso tirar isso daqui. Esse retângulo daqui, ele precisa sair, que é o que tá sobrando quando eu dobro o meu tecido. Então, eu sei que se eu tirar aproximadamente aqui, e pegando na lateral da minha bolsa, ó, aqui, se eu tirar esse retângulo daqui, eu vou conseguir costurar melhor. Então, vamos medir aqui no olho, e a gente vai tirar juntas esse retângulo. Já medi. Aí, eu marco aqui onde eu vou cortar. E marco esse lado daqui. E aqui é a mesma coisa, vou marcar os mesmos 12 centímetros de um lado. E do outro lado. Feitas as minhas marcações dos 2 lados, é só cortar. Parece estranho, mas não é. Confia no processo que dá certo. Então, isso daqui é o que vai ficar dentro da minha bolsa. Quando
quando eu costurar aqui, que é o que eu vou fazer agora, eu vou costurar aqui e vou voltar com vocês, eu vou ter a minha lateral pronta aqui, costurada, e vou juntar esse meu pedacinho aqui, formando já a face da minha base aqui dentro, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou na máquina de costura, costurar. Ah, já vou aproveitar e vou fazer essa bainha daqui, inclusive, tá? Aqui de cima. Então, eu vou costurar a bainha de cada lado aqui. E vou juntar esses dois lados, deixando esse daqui aberto. Então, eu vou costurar e já volto com vocês. Pronto, já costurei aqui os dois lados, já fiz a bainha e aproveitei e já coloquei a minha etiquetinha. Então, a peça ficou assim. Os dois buraquinhos eu não fechei ainda, por quê? Porque agora a gente precisa fazer isso daqui na peça. Como? Eu vou pegar esses lados que ficaram abertos, vou juntar e vou costurar aqui. E aqui, para que possa exatamente esse tamanho daqui ser a base da nossa bolsa. Então, deu para entender? A gente fez aquele corte. Eu medi a base para poder fazer a base, né? A lateral ficou certinho o tamanho para fazer a base. E agora a gente vai costurar a base. Então, recapitulando aqui. Eu vou colocar isso aqui dentro. E fiz aqui o tamanho para abraçar toda a minha bolsa. Agora, a gente vai costurar aqueles pedacinhos ali e aqui pra gente depois fechar. Esses ajustes aqui, eu nunca faço forro muito justo pro tamanho da bolsa, porque é ruim ele ficar sobrando. Eu até prefiro deixar ele um pouco maior, prender a costura aqui no fundo para não ficar andando o forro, né, que é melhor, mas ele não ficar muito justo, porque depois com o tempo pode começar a rasgar, então eu sempre deixo ele um pouquinho maior. Se você preferir, quando você for medir, já dá um desconto aí de 1,5 centímetro de cada lado, a menos na costura, para ele ficar mais justinho. Essa é a forma que eu faço. Eu prefiro um forro um pouco maior, tá? Para as minhas bolsas. Então, próximo passo agora é a gente costurar aqui essas duas laterais, como? Virando a bolsa, virando o forro, juntando desta maneira. Tá? E a gente então vai costurar aqui nos dois lados. Então, eu vou costurar e já volto com vocês. Pronto, já costurei os dois lados. Então, quando a gente abre, a gente já tem o forro com o fundo direitinho, para que não fique nada repuxado. Então, como eu disse, a minha vai ficar um pouquinho maior, que é assim que eu deixo os meus forros, mas vocês podem diminuir um pouco aqui também, caso vocês queiram, tá bom? Então, agora vamos para a fase de prender o forro. Então, agora a gente vai colocar na peça. Então, vou usar esses meus marcadorzinhos aqui. Bom, preso só para não ficar andando. Aí, dá uma ajeitadinha com a mão. Se precisar reajustar, vai ajustando com a mão.
E agora, gente, a costura simples, tá? Costura à mão. A gente vai pegar uma linha e vai ficar alinhavando normalmente como faria com qualquer outra costura. Eu tento deixar os pontinhos mais disfarçados possíveis, mas é uma costura simples. Aqui eu vou usar uma linha clarinha que combine com o tecido, a mesma que eu usei para fazer a costura, que é um branquinho. Não precisa se preocupar com a bolsa, porque aqui ainda vai o fecho por cima, então não vai aparecer nada, tá? Mas tem que ser uma costura bem discreta. Então, vamos pegar uma agulhinha. Então, eu já vou tirar aqui o primeiro, vou passar, fazer o meu primeiro pontinho aqui por trás, para o nozinho ficar aqui atrás. E vou começar minha costura pegando um pontinho da bolsa e a pontinha do forro. E eu vou sempre mantendo o alinhamento deste pontinho aqui do crochê. Ó, dessa laçadinha daqui do crochê, eu vou sempre, pra não ficar torta, eu vou sempre mantendo esse alinhamento enquanto eu coloco o forro, tá? Então, passada aqui, eu passo de novo no meu crochê e no meu tecido. Pega bem na pontinha do tecido, vai ficar bem discreta. E dessa maneira eu vou circundando a minha peça toda. Já prendendo o meu forro. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da maneira que eu coloco o forro. Como eu disse, eu não sou costureira profissional e eu fui aprendendo, fui adaptando e tem dado certo. Então eu espero ter ajudado vocês, que vocês consigam se inspirar aí, de repente criar uma forma legal de vocês também colocarem o forro, tá bom? De novo, não se esqueçam, não tá inscrito aqui no canal? Corre, se inscreve, ativa a notificação. Não me segue lá no Instagram? Já começa a me seguir também, que eu tô sempre postando novidades por lá e por aqui também. Então, um beijo grande e obrigada por assistir mais uma aula. Até a próxima!